Bem, eu gostaria de ter podido, né, puxar o gancho com o Great Gatsby, mas já que isso aí só vai ser feito na próxima aula, a gente vai eu vou tentar fazer o panorama do contexto do próximo movimento sem necessariamente usar nenhum spoiler, né, para o seminário de vocês, tá? Bem, vocês lembram que nós estamos passando por um período na história da sociedade americana em que há uma série de questionamentos sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, né? E que os autores, eles questionaram muito e tentaram mostrar, como vocês vão ver na obra que vai ser discutida daqui a pouco, que a guerra ela deve ter dois pesos. Um peso que se consideram os heróis da guerra e um outro peso que são os resistentes. São aqueles que fazem a resistência da guerra. Então, nos Estados Unidos, naquele momento, essa era a visão desses autores que estavam fora de lá do território. Eles não concordavam com a guerra e nem concordavam com o papel dos Estados Unidos dentro dessas guerras. E aí, os questionamentos de perguntar, por exemplo, quem são os heróis da guerra? Tá? São os soldados que lutam pelo país ou são aqueles que criam um grupo de resistência a essa guerra? Quem são os verdadeiros heróis, né? Então, o Hemingway, por exemplo, quando ele escreveu o livro For Whom the Bell Tolls, essa obra, ela é talvez a que melhor representa essa visão desses autores, tá? Por quê? Porque quando o sino da igreja dobra, é para quê? Para anunciar coisa boa ou coisa ruim? Pode ser para uma coisa boa, como pode ser para uma coisa ruim. Por exemplo, um aviso de que a população deve se proteger porque está havendo um bombardeio na cidade, na vila, etc. E também essa história de que o soldado talvez não seja o herói da guerra. Então, o questionamento dele era esse: os sinos dobram para quem? Certo? Para quem faz a guerra ou para quem não quer fazer a guerra? E aí, diante de tudo isso, os Estados Unidos saiu da guerra de forma muito abastada, vamos dizer assim. Quer dizer, o progresso e a riqueza na sociedade americana era algo evidente. E aí, essa obra do Great Gatsby, o Grande Gatsby, já é mais ou menos um prelúdio do que estava por vir. Porque o que aconteceu na sociedade americana? Aconteceu que as pessoas achavam, a partir da guerra, né, que era necessário aproveitar a vida ao máximo que pudesse, certo? Que era necessário você gastar, esbanjar e, enfim, usufruir do que o dinheiro podia lhe oferecer, tá? E o pensamento, naquele momento, e a gente vai conversar sobre isso na próxima aula, era de que este dinheiro podia comprar qualquer coisa, podia comprar tudo. E aí, a sociedade americana começou a achar que era infalível, que era indestrutível. E dá-lhe de gastar, dá-lhe de emprestar dinheiro para os outros países que ficaram na ruína da guerra, né, da Primeira Guerra. Empresta, dá dinheiro, vamos gastar, vamos esbanjar.
e aí contrabando de uísque, contrabando de cigarro, de charuto. Vamos aproveitar a vida. Esbanja, 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 porque amanhã pode acontecer outra guerra e todo mundo morrer. Não aconteceu outra guerra imediatamente, mas todo mundo, de certa forma, acabou morrendo. Por quê? Com esse exagero de gastança, né, vamos dizer assim, de achar que o dinheiro não ia acabar nunca, que aquilo era, dinheiro dava em árvores e não sei o quê, acabou que o dinheiro acabou, né? O dinheiro não existiu mais. Chegou um momento... por quê? Porque os países para quem os Estados Unidos emprestou dinheiro não tiveram condição de pagar esses empréstimos, porque não tinham mesmo essa condição, eles estavam destruídos, certo? Então, dá dinheiro, mas esse dinheiro, ele foi realmente dado, porque não voltou. E aí, diante disso, né, os Estados Unidos entrou num verdadeiro poço quase sem fundo, certo? Que foi mais ou menos parecido com a crise que ocorreu aí durante o segundo governo do Obama. Só que aqui foi roubo, né? Quer dizer, foi desvio de dinheiro, foram operações mal feitas, né? Lá, não. Lá os Estados Unidos emprestou mesmo dinheiro e gastou a rodo, como se diz. E aí chegou uma hora que a fonte secou. Esses autores eles começam a criticar essa atitude imperialista e capitalista, né? Começou a haver, nessa hora aí, uma série de dúvidas sobre as teorias econômicas daquela época, né? Então, olha... Como a gente sabe que esses autores estão fora, eu fico perguntando se a sociedade americana tinha que ser de popular. Não, a sociedade americana, ela não tinha esses questionamentos, mas quando ela se deparou com a situação catastrófica em que eles ficaram, eles começaram a se questionar. Porque se os Estados Unidos emprestou dinheiro para tirar o pessoal do buraco, como é que ele entrou no buraco? Se as teorias de capitalismo e as teorias econômicas que existiam naquela época eram tão boas, tá? Se aquela coisa de capital e trabalho, de produção, de não sei o quê, eram coisas tão boas, por que levou os Estados Unidos para o buraco? Então, não eram talvez os mesmos questionamentos como os autores que estavam lá faziam. Porque a sociedade americana, ela sempre foi, desde lá do início, muito nacionalista e muito patriótica, né? E foi por causa disso que eles conseguiram sair do poço, lá em 29 e agora aqui de novo com o Obama, quando houve a crise. Tu vistes que o Obama foi para a televisão e disse, olha, não tem mais. Então vocês arregassem as mangas e vamos sair da crise. E todo mundo arregaçou as mangas para sair da crise. Então, a sociedade americana, vamos dizer assim, ela própria provocou a crise na qual ela se meteu. Foi ela que se meteu na crise, entendeu? E aí, vejam que é aquela coisa que eu já falei para vocês, tá? Que eu não quero entrar muito no outro momento, mas a história americana é um verdadeiro pêndulo. Então, entrou no buraco, entrou no poço, saiu do poço. Então, se você está se afogando, quando você consegue botar a cabeça fora d'água e respirar,
o que você quer fazer? Quer ir para o outro extremo, né? Quer dizer, você quer ir aproveitar a vida, você quer liberdade, você quer uma série de coisas que acabaram influenciando o momento que vem depois da Segunda Guerra. Então, ó, ninguém quer mais guerra. Agora todo mundo quer paz e amor, peace and love. Entenderam? Então, essa é a história da sociedade americana o tempo inteiro, tá? Então, o que é que vocês vão ver na outra aula, na próxima aula, quando o grupo apresentar o Great Gatsby, que essa é a história daquele momento. Eu lembro de uma vez, O estilo de música. quando a gente estava entrando no começo da literatura americana, a gente teve um ritmo que representa bem o jazz. Ele representava a noite nesse momento. Mas tu vais ver, quando a gente falar no próximo momento, que agora, nessa crise de 29, nessa coisa das guerras e do naturalismo, o jazz, ele não tinha tanta força como ele vai ter nesse próximo momento, tá? Mas ele começou a surgir e ele, eu não sei se vocês sabem, mas o jazz, ele representa a identidade americana. Ele é a música americana, é o jazz. Muita gente acha que é o country, que é não sei o quê. Não é. A identidade americana é o jazz, tá? É isso. Então vejam que, vamos dizer, os autores estavam vendo a guerra, tá? Estavam lutando contra a guerra, né? Quer dizer, com aquela desmotivação toda, aquele desestímulo, aquela falta de perspectiva. Logo depois disso, eles viram a própria sociedade americana se afundar. Aí foi, vamos dizer assim, o tiro de misericórdia, porque aí acabou para eles qualquer possibilidade de ter vontade de voltar ao território americano. E aí dá-lhe de criticar, dá-lhe de questionar, de duvidar e de criticar. E o Great Gatsby, que é a obra que eles vão apresentar na próxima aula, nada mais é do que uma crítica profunda a essa situação toda que os Estados Unidos viveu, tá? Porque, vejam, de 1929 em diante, tá? Um pedaço, vamos dizer assim, já não era mais, já era a consequência do buraco, certo? Então, as pessoas começaram a passar fome, né? Começaram a perder emprego, exatamente como vocês viram aqui acontecer agora. Só que nesse momento do Obama, nós estamos em outro nível, vamos dizer assim, agora, né? A gente já tem as experiências passadas que vão para... Por que ninguém quer a Terceira Guerra Mundial? Porque já se tem as experiências anteriores, então ninguém quer viver aquele horror mais, certo? Então, esse momento aí, vamos dizer, esse submomento do modernismo agora, que a gente chama de depressão, né, a época da depressão, nada mais é do que todos esses questionamentos e todas essas críticas que foram feitas ao sistema capitalista, à produção econômica, à existência de um sistema que passou a ser desacreditado. E aí vocês sabem que veio o comunismo, veio o socialismo, tudo como consequência de todas essas coisas. Então, os autores, tá? Primeiro, eles questionaram a guerra.
E logo em seguida, eles questionaram essa situação financeira, econômica que a própria sociedade americana, volta a repetir, criou, tá? Porque assim, se o teu vizinho te pede dinheiro emprestado, tu sabes que ele não tem capacidade de pagar. Se tu emprestares, tu tens que fazer isso muito mais a título de caridade do que de empréstimo, certo? E é óbvio que os Estados Unidos... O que aconteceu, na verdade? Os Estados Unidos queria... Pronto, ele queria espalhar os tentáculos pelo mundo. E achou que era através do dinheiro que ele ia fazer isso. E eles ainda têm essa questão, né? Eles estão tirar os imigrantes dos Estados Unidos, né? E eles estão praticamente como fica que são bem mais mexicanos que querem entrar. Agora são os países bem menorzinhos. Agora tem nada ali que querem entrar. E eles, aí esse dinheiro chega nesses países e aí eles começam a nada se resolve. Os Estados Unidos, tá? Se vocês forem prestar atenção com bem calma, eles continuam fazendo guerra, tá? Continuam participando de guerras, tá? E tentando espalhar dinheiro pelo mundo. E se vocês forem prestar bem atenção, se vocês forem fazer uma pesquisa e ler um pouco, vocês vão ver que a grande maioria desse dinheiro, desses empréstimos que foram feitos, não voltaram ainda e muito provavelmente não voltará. Só que assim, agora, né, os Estados Unidos têm, vamos dizer assim, muito mais bala na agulha do que antes. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas, enfim, a produção literária daquele momento era direcionada para esses questionamentos e essas críticas, tá? Então, se vocês forem olhar lá para quem os sinos dobram, vocês vão perceber claramente que os dois personagens principais são dois heróis. Um é o soldado e o outro é o da resistência, é o chefe, o líder da resistência. E que no final da obra todos os dois morrem. Tá? Então, isso que é? É o Hemingway dizendo assim, olha, tem dois heróis a guerra, tá? E a guerra não acaba bem para nenhum dos dois. Então, não faz guerra. Melhor não fazer a guerra. Tá? Então, esses questionamentos que eles faziam continuaram a ser feitos quando surgiu a crise financeira. Claro que essa não é a única obra importante que surgiu, mas é a principal delas, tá? Como eu disse para vocês antes, a gente não tem tempo de ver todas as obras, então a gente tem sempre que escolher aquela que melhor representou, ou algumas que melhor representaram os períodos, tá? Então a gente teve a Geração Perdida, tá? Que a gente já conversou a respeito, tá? E agora nós temos a Grande Depressão, certo? Daqui a pouco vai ter a Segunda Guerra Mundial. Aí acabou tudo, certo? Aí quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí sim a gente entra numa outra fase da produção literária, a partir de 1950, né? Com outro movimento, que a gente vai falar aqui, embora não vá fazer nenhum seminário, nem nada disso, mas a gente vai discutir esse momento, porque ele é importante nesse caminhar da literatura, tá? Ok? Tá bem claro isso? Então, vamos aguardar a próxima aula, tá? Com a apresentação do The Great Gatsby, para a gente poder voltar, então, e fechar esse momento aí da literatura, tá bom?
Bom, nesse momento, então, a gente vai passar para o seminário de hoje. Bom, eu quero lembrar vocês, tá, que os seminários, eles precisam abranger aqueles pontos, tá, que a gente tem colocado sempre, especialmente os personagens, a trama e a releitura, certo? Que eu quero que vocês façam para treinar essa consciência literária, senão não adianta nada, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? E passar o comando para o grupo de hoje. Prontinho. Vamos lá. Hoje, quero que vocês prestem bem atenção nessa luta, ou si, o velho e o mal. Tá? E prestem bem atenção, porque essa é uma obra cheia de imagens, de simbologia. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Boa noite, gente. Vamos falar sobre a obra do Ernest. Certo? Ernest. A obra que a gente vai falar é sobre o Velho Mar. É uma novela do autor escrita em Cuba, no momento que ele estava por lá, em 1951, contudo ela foi publicada em 1952. Ela foi a última grande obra de ficção do autor a ser publicada ainda durante sua vida, antes dele se suicidar, sendo uma das suas obras mais famosas, que recebeu o Prêmio Nobel em 1954, na época por sua maestria da arte narrativa, mas recentemente demonstrada em Velho Mar, e pela influência que exerceu no estilo contemporâneo e detentor do prêmio Pulitzer. Elas fecham dentro do outro mundo. Porém, não se adaptam àquele novo momento, tá? Continuava com o estilo anterior e pensando nos mesmos questionamentos anteriores, tá? Tá, então, a obra é, na verdade, uma novela, né, que ele escreveu, e ela foi escrita depois que ele veio da Primeira Guerra, né, que teve, daí ele passou um tempo em Cuba, quando ela ainda não era comunista, ou seja, capitalista, whatever. E aí ele escreveu o The Old Man and the Sea, mas as curiosidades sobre a obra, muita gente fala que muitos outros livros querem saber por que ele escreveu, quem foram as pessoas, quem foi o objeto de estudo dele e tudo mais, para postar e, enfim, criar essa grandiosa obra aqui. Mas surgiram, engraçado que na época, muitos pescadores de Cuba disseram que eles eram o personagem que a gente vai conhecer daqui a pouco, e o velho, no caso. Ah, sou eu, velho, ele que viu, se inspirou em mim e tudo mais. No meu... Enfim, surgiram um monte de velho lá. Só que aí... um monte. Só que Ernest, ele é muito louco, assim, que ele foi lá querer desmentir cada um deles. E aí um deles falou que ele recebeu $5 para falar que ele era o cara do livro e tal. O outro fala que ele estava em Cuba e ele viu um velho e um menino, né, trabalhando com pescaria e tudo mais, e aí ele tirou dali uma inspiração para fazer
o velho mar. Aí o outro também, que ele fala que ele viveu essa história aqui, mas, enfim, são várias exposições para falar sobre a obra dele. A gente não usou tanta imagem porque a imagem que tinha, professor, embora realmente tenha bastante imagem, mas é do barco no mar, só é isso. Eu falei, gente, eu acho que só a gente pensar num barco no mar, tá legal. Só isso aqui. Tá. Eu percebi na obra, na leitura da obra, né, que ele traz assim, que a vida vive em harmonia de contraditórios. Harmonia contraditória. Podemos perceber esse fato claramente na obra O Velho e o Mar. O velho vive numa constante sensação de conflitos internos. Velho versus criança, sofrimento versus prazer, sonho versus fracasso, matar ou morrer, lar versus mar, que lar quer dizer mar generoso e mar cruel. Ser velho é viver numa situação de discriminação social, significa ser excluído, viver na solidão. O idoso tem consciência de sua importância, mas a sociedade insiste em destacá-lo. Porém, o velho Santiago, não se conformando com a situação, vai à luta, decide provar a si mesmo e aos seus companheiros que ainda é capaz de enfrentar o mar e pescar grandes peixes, buscar o reconhecimento através do trabalho. O título Velho Mar, ele remete-nos à ideia de que a vida está passando. O velho já atravessou, no caso que o mar seria a nossa vida. O velho já passou por todas as fases da vida e o mar representa essa travessia que proporcionou a ele grandes experiências vividas. Às vezes o mar ele pode ser bom, outras vezes ruim. Temos que aprender a viver com o bem, com o mal. A obra é escrita de forma clara, simples e objetiva. Suas orações são curtas e diretas, com poucos adjetivos. O autor, influenciado e inspirado pela profissão de jornalismo, comunica-se com o leitor de forma autêntica. Com isso, consegue transmitir uma grande lição de vida ao apresentar a luta desesperada do Santiago, que é o autor da novela, do principal da novela, que se resume ao desejo de transmitir uma grande lição de vida ao apresentar a luta desesperada de Santiago, que resume-se ao desejo de vencer. Ensina-nos que, em certos momentos, é preciso ceder o controle da direção, deixar-se levar pela maré, sem resistência. A situação pode estar difícil, mas não devemos desanimar diante dos obstáculos. É preciso ter perseverança, pois o sofrimento não vem para nos derrotar, e sim para nos tornar mais fortes, para nos lapidar e fazer de nós uma joia inigualável. É preciso passar pela luta para se chegar à vitória, e que nem sempre podemos vencer, mas no fim sempre podemos tirar uma lição da batalha travada. Assim como a felicidade é passageira, o sofrimento não é eterno. Sem dor não existe prazer. Nos momentos de dificuldade precisamos enxergar os limites, enxergar os lindos peixes, que no caso vem o que ele pesca lá depois dos 80 dias, já que ele não consegue pescar, que ele fica muito tempo tentando e não consegue, mas aí a partir do 8º dia ele consegue pegar. Aí ele... Então, só para concluir, é porque eu esqueci, mas a obra basicamente ela é assim, é o Santiago, que é um cubano, um senhor já idoso e viúvo, e tem uma criança, ele é sozinho, ele só tem uma criança que ajuda ele, e essa criança também pesca, e tudo que essa criança sabe foi Santiago que ensinou para ele e tudo mais. Só que fazia 80 dias que Santiago não conseguia pescar absolutamente nada. Entendeu? Então as pessoas, estavam nem para Santiago. Os pais da criança que acompanhava o velhinho
não deixava mais a criança ficar com ele, porque ele não pescava, então, tipo, não estava produzindo nada, o menino já trabalhava, então colocaram o menino para trabalhar com outros pescadores. E o menino ficou triste com isso, né, porque os pais brigaram com ele, só que o menino tinha muita dó de Santiago, porque Santiago vivia num mundo de fantasia, assim, então, tipo, tudo que estava ao redor de Santiago era por uma questão de momento, então, ele sempre perguntava, Santiago, o que tu vai jantar hoje? Aí dava uma desculpa, tem um ensopado lá de peixe, não sei o quê. Só que o menino sabia que não tinha nada, então ele, tá bom, eu vou trazer para ti uma comida, sempre trazer comida para Santiago. A casinha de Santiago era uma casa bem velha, assim, bem, acho que não tinha nada lá dentro, ele dormia em cima de um jornal. E aí, toda vez que a criança saía de lá, a criança chorava, assim, não na frente dele, para que ele não percebesse e tal. Mas a criança tinha muita compaixão dele, muita piedade, assim, muito dó dele. Mas Santiago era um cara muito insistente, ele ia para lá, não conseguia nada. Até que um certo dia, Santiago resolveu. Ele sempre dizia que qual é o dia que falou? Estava por. Eu sei que O eu 35º dia seria o dia de uma grande festa. Só que ele foi pescar, né? E nessa pesca, não, hoje é o grande dia, realmente. Eu vou encher meu barco de peixe. Ele foi, né, lá pescar, para tentar, enfim, alguma coisa. Nessa que ele estava lá, finalmente, Santiago, aleluia, conseguiu fisgar um peixe, olha só, era um tamatá. Cadê? Não, era um tamatá, né? Era um peixe mesmo. Era um peixe gigante, de 5 metros, eu acho, espada. Assim. E aí, isso aqui ele não conseguia puxar, ele era velhinho, não tinha condição de puxar aquilo, o peixe era maior do que o barco, a canoinha dele, sei lá. E aí ele puxava, o bicho era muito forte, mas ele não se dava por vencido, mas o bicho também era pau de dar em doido. E aí, ele lutava até que uma hora o peixe cansou, menino. Ele conseguiu puxar o peixe para cima e ele conseguiu esqueci o arpão dele, e feriu o peixe. Nessa que ele me fere o peixe, o sangue derrama no mar. E aí é horrível, porque tu atrai o tubarão. E antes disso, o peixe era tão forte que levou ele para muito longe. Então, tipo, ele ficou por lá, acho que quantos dias? Foi 3 ou 4 dias que ele ficou por lá. Assim. Então, teve muitos diálogos entre ele mesmo, com o peixe, e com o mar e o céu. E ele sempre falava consigo mesmo. Na verdade, os pensamentos dele saiu dentro da novela e ele respondia, entendeu? Ele era muito fã de jogador de basquete, na época que eu não lembro o nome agora. E ele sempre falava sobre ele, inclusive jornais os jornais que ele lia eram jornais antigos e que falavam sobre o jogador. Tipo, ele lia, ou seja, ele era alfabetizado, então. Só que ele fala muito desses diálogos dentro do barco, ele respeita muito o peixe, né, que ele está caçando, e ele é muito essa relação do homem com a natureza, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que ele respeita o peixe, ele quer levar o peixe, né? Enfim, antes dele do que tudo. E aí, quando ele fura, o sangue jorra, tá parecendo um tubarão, grande também, então ele fica naquele puxa estica, ele não se dá por vencido, aí ele consegue se livrar de um tubarão. Depois de um tempo, vem o outro tubarão, só que esse tubarão morde o rabo do peixe. Então, mais sangue ainda. E aí, menina, tu não tá entendendo que de tubarão que apareceu. Um monte de tubarão. Tadinho, ele lutou com os tubarão tudinho, me dá o peixe lá. E acabou. Parece merenda de escola pública lá. Só ficou a carcaça do peixe. Tadinho do Santiago. Santiago muito cansado.
com um diálogo lá com o peixe. O Thiago volta depois, muito cansado. E já é um senhor, né? Cansado de tanto andar com tubarões, mas ele voltou com a carcaça. Consegue chegar na praia. Ele consegue chegar na praia. Porém, só com a carcaça do Sim, peixe. mas ele não cobrava ali. E aí ele sai do barco muito, extremamente cansado. As pessoas que leram melhor o livro, elas relatam que esse momento é um momento muito triste, né? Porque eles relacionam até quando Jesus está passando pela Via Cruz, que ele cai, levanta, cai, levanta. Só que Ernest disse que não tem nada a ver, né? Não pensou nada disso na época. Mas é justamente porque o que a gente vê em Jesus é da piedade, da dor, da compaixão. É a mesma coisa que acontece nesse momento, quando ele se levanta, está super ferido, né? Cai de novo, ele nem consegue direito guardar as coisas, porque o menino quer ajudar ele, o menino não estava... Ninguém ia esperar ele, né? 4 dias fora. E aí ele andava, se levantava, andava, caía. E aí acho que o menino foi lá o menino falou com ele, estava todo ensanguentado, assim, estava bem debilitado. O menino falou com ele, disse que ia pegar remédio, comida e tudo mais. E aí depois o menino viu lá o que ele tinha conseguido, né? Um peixe gigante, uma carcaça enorme. E ficaram admirados com aquilo. Só que as pessoas estavam todas lá também, ficaram, meu Deus, olha esse bichão, cara. E aí dá margem para muitas interpretações, né, professor? Porque tem gente que fala, e agora depois disso, ele virou uma lenda, porque ele é um velhão, ele virou uma lenda, porque conseguiu um peixão gigante. Só que outras interpretações podem dizer que ninguém liga para ele. Na verdade, a pessoa quer saber mais do peixe, que é gigante e tudo mais. Então, basicamente, essa é a obra do Ornstein, né? E fala sobre essa relação do homem com a natureza, sobre persistir, né? Então, ele era uma pessoa que, tipo, não tinha... Eu acho que ele pensava assim, putz, não tenho nada, não tenho nada a perder, então eu vou ficar aqui até o final. Eu acho que isso muito diz da nossa vida e tudo. Que a gente já tem um não, a gente vai em busca da humilhação, em busca do nossos objetivos, do nosso sonho. E ele foi bravamente, né? E é justamente isso daquele mundo de que alguma coisa boa vai acontecer, alguma coisa em meio a essa tempestade aqui. Eu acredito que dias melhores vão vir. E no dia dele veio pela metade, né? Conseguiu o peixe, acho que mais a questão da honra dele, também. E exatamente isso. E a nossa diferença. Como eu falei, eu não vou falar, não vou encher de... e tem filme, né? Se vocês quiserem assistir, tem um filme. E é isso. Tem muitos livros que falam desse livro, inclusive porque essa foi, acho que a maior obra de Ernest, e a gente já falou que foi prêmio do Pulitzer e também do Nobel, né? Ou seja, é uma obra muito importante, inclusive dos Estados Unidos, né? E é basicamente isso que a gente está falando aqui nesse momento, na novela de Ernest. E a Maria também. Obrigado. Vamos então às imagens, né? Vamos então às imagens. Olha só. Vocês com certeza já viram a pesca do pirarucu, né? E vocês sabem que o pirarucu luta, né? Luta até o fim. E que às vezes o pescador não consegue segurar o pirarucu, certo? Então, isso aí nos remete a uma imagem que o Hemingway era um cara super profundo nas colocações dele, né? Então, primeiro,
é a imagem da miséria em Cuba, certo? É a primeira mensagem do Hemingway para os Estados Unidos. Ele estava em Cuba, então ele via o povo de Cuba passando por toda aquela miséria e o americano jogando dinheiro fora, certo? Então, novamente, ele faz esse questionamento, tá certo? Isso é o primeiro aspecto, a miséria de Cuba, né? O fato de que Cuba era um país completamente miserável, tá? As pessoas eram pobres, tinham pouco o que comer e tinham que lutar muito para conseguir o seu alimento. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, ó. Nós temos aí um campo de batalha, temos. E esse campo de batalha é o mar. Então, o mar era onde se travou a guerra entre o Santiago e o peixe. E temos também 2 heróis. Um é o Santiago e o outro é o peixe, certo? E qual é o final de tudo isso? Os dois se o Santiago se esgota completamente e o peixe é devorado por outros soldados do mar, vamos dizer assim. E só sobra a carcaça. Então, aí vai a segunda crítica do Hemingway, tá? Ninguém ganha na guerra, certo? É o herói e a resistência. E todos os dois acabam se destruindo, né? A guerra acaba com os dois. Então, esse era o outro aspecto. Vamos dizer que esses 2 aspectos são os aspectos ruins, as mensagens ruins da obra. E quais são as mensagens boas da obra? Bom, lute até o fim. E usou Santiago para dizer: nunca perca a esperança. Mesmo que você esteja velho, enfraquecido, tá? Continue lutando. E ele estava dizendo isso para quem? Não era para o povo de Cuba, tá? Ele estava dizendo isso para o povo americano. Então, ó, mesmo que a desgraça seja grande, não perca a esperança. E que vocês lembram que no início desse período aí, lá já mais para trás ainda, no início do naturalismo, os autores, né, estavam desiludidos, isolados, certo? Desolados, desesperançados. E mesmo depois de todo esse tempo, já lá quase na era do Paz e Amor, já dentro dessa era do Paz e Amor, o Hemingway continuava com as mesmas ideias, continuava com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos e as mesmas críticas. Então, ó, o Salvador, ele lutou até a última gota de força que ele tinha. Certo? Não conseguiu o que ele queria. Acabou sendo derrotado. E o peixe, que também lutou até a última gota, também acabou derrotado. Então, essa visão da desesperança, tá? Essa visão da falta de
de perspectiva, quer dizer, o Salvador não tinha perspectiva nenhuma de futuro, era um cara miserável, né, que a comunidade desrespeitava, certo? De certa forma, ou discriminava, tá? Então, o Hemingway, ele usou o contexto social de Cuba, onde ele morava, com a inspiração do Salvador, do Santiago, desculpa, para mandar essas mensagens. Não era para o povo de Cuba, não. Era para o povo americano. O homem era destruído, Lembrem, tá? Os autores desta época tinham dúvidas, tá? Sobre a guerra, sobre o nacionalismo, sobre o patriotismo, sobre o sistema financeiro. E o Hemingway, ele viveu tudo isso, tá? Ele foi alcoólatra, né? Ele teve desilusões na vida pessoal, mas ele escrevia como ninguém. E ele, então, aproveitou, né? Essa obra dele, claro que eu não precisava nem dizer isso, né? Porque ganhou o Pulitzer, depois ganhou o Nobel, então essa obra dele está ali muito, muito paralelamente falando, e guardadas as proporções, aos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Tá? E é uma obra, assim, ela é um pouco cansativa de ler, porque, como disse o Leon, é sempre a mesma coisa, é o Santiago e o peixe, é o mar, o Santiago e o peixe, é o Santiago, o peixe e o mar. No caso da gente, brasileiro, a gente tem uma dificuldade de sentir esse autor, porque foram diferentes tradutores. Então, por exemplo, a que eu deveria apresentar foi um decumado. Então, parece que é outro. Vai havendo perdas, né? Que a literatura fácil. E há muitas críticas sobre isso, porque geralmente as pessoas detonam essa questão. Vocês não tem realmente essa pegada, porque se acha que em inglês a gente sente mais, que é o que a pessoa não tem. Sim. Duas questões diferentes, né? Mas ele é cansativo, porque é sempre a mesma coisa, entendeu? Você está sempre vendo a mesma imagem, está sempre vendo o mesmo diálogo, a mesma situação, mas era preciso que o Hemingway, vamos dizer, estabelecesse esses dias todos de luta, de esgotamento. Por quê? O pensamento deles, dos autores dessa época, tá? Desse período quase todo, era que a guerra e a destruição que ela provoca, política, econômica, etc., apesar de um tempo, se o tempo é curto, tempo cronológico, mas a impressão que você tem é de que aquilo durou uma eternidade. Entendeu? Então, esse era o pensamento deles, e especialmente do Hemingway, que soube como ninguém expressar tudo isso de maneira ficcional, como ele fez aí, com o Velho e o Mar. Tá? Então, isso que o João está dizendo é importante porque as traduções normalmente perdem força. A obra original perde força com as traduções. Então, se vocês pensarem, por exemplo, na Alice no País das Maravilhas, que também foi traduzida por muitas pessoas, vocês vão perceber que algumas imagens da obra ficaram meio que rebuscadas por causa dessas traduções. As próprias obras da Elizabeth Bishop, que foram traduzidas por pessoas de extremo gabarito,
como tradutores, alguns pontos ficaram, se perderam valor, entendeu? E isso é normal, porque são culturas diferentes, né? São leituras diferentes, entendeu? Então, eu já falei aqui para você